Entrou depois, gente, estou pedindo para colocar no chat o nome e o nome da empresa, tá? Por favor. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Fran, presidente da Brasel. São 8h33, nós vamos aguardar aqui mais 2 minutos para dar início à reunião, porque uma das coisas que a Brasel mais preza é o comprometimento do horário, né? E em respeito aos que chegaram aqui às 8h30. Já chamei lá no grupo, e quem puder lá no grupo de proprietários reforçar que já está online, né? Porque um acaba influenciando o outro, tá? Mais 1 minuto, são 8h34, aí a gente começa 8h35. Oito e 36, gente, então vamos lá, né? Bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro do JF Sabor 2025, com o nosso queridinho tema Ouro de Minas, com o ingrediente principal queijo. Não vou alongar aqui, vou passar a palavra para Marilene, para que ela possa já estar falando pontos principais do regulamento. E é importante que vocês deem uma lida, porque lá tem critérios de desclassificação, os critérios de participação, e a gente, enquanto comissão, nós estamos sendo muito rigorosos com os critérios, para que sejam cumpridos na íntegra, tá? Então, a Marilene vai falar alguns pontos principais do regulamento. Bom dia, gente. Vamos começar nossa viagem, né, de sabores. Esse ano, o nosso tema é a valorização do nosso queijo, né, da nossa produção, tanto industrial quanto artesanal. As regras já estão lá no site, o tema está no site, né, tudo sobre o JF Sabor está lá. A gente queria chamar atenção para alguns pontos no regulamento que a gente alterou do ano passado. Para quem não participou ainda, é a primeira vez, qualquer dúvida que vocês tiverem lendo o regulamento, pode mencionar, né, o telefone, eu entrei em contato com a maior parte das pessoas que estão aqui, né, se eu não entrei ainda, me dá um oi, é o telefone que está lá no site, tá? Então, vamos falar das mudanças. Esse ano, a gente tem verificado que muitas empresas, elas entram com sangue nos olhos, a gente gosta disso, né, Tibério? Né, Fran, o objetivo do festival é que vocês tenham visibilidade, que o festival, que tem 23 anos, né, se mantenha para poder fazer essa visibilidade para vocês.
que vocês tenham venda, mas para isso vocês precisam participar. Tem casas muito participativas, mas tem casa que acha que a gente tem que fazer venda para ela. Isso não acontece, porque a gente não tem como cuidar de 50 estabelecimentos. Então, vocês precisam participar dessa coisa com a gente. Visto essa dificuldade que a gente tem visto nos últimos anos, e até uma reclamação colocando nas costas da organização essa venda, a gente já colocou o ano passado uma premiação de R$5.000 para a equipe que mais tiver pontos de atendimento no site e que tiver maior número de votos, né, pessoais no site. Então, esse ano a nota vai ser 85% do júri técnico, que vai visitar vocês, que vai falar sobre a questão dos júris e avaliações, é o Tibério, mais tarde. São 10 pontos que a pessoa vota no site, que é harmonia e sabor, e não acha que é pouco ponto, né, Tibério? Que às vezes a votação popular ela interfere na nota do júri e passa na frente, né, a avaliação dele, e 5 pontos esse ano serão para envolvimento das casas no festival. A gente percebeu que tem casa que vai atrás, né, vende, e se você está premiando o garçom para ele te ajudar a vencer, não tem cabimento a gente ter menos que 50 votos em cada prato, né? A gente tem 40 dias de festival, então dá para a gente trabalhar e fazer valer esses 5 mil que é para a equipe, né? Então, a cada 10 votos no site, a casa ganha 1 ponto no total de 5. Se a casa tiver 70 votos, ela vai ter 5. Porque passou de 50 votos, ela começa a participar dessa premiação, né, de concorrer a essa premiação de melhor atendimento, que avalia a quantidade de votos que recebeu e a qualidade desses votos na questão do atendimento que a gente tem lá. Ficou claro? Sim. Ótimo. Qualquer dúvida, depois é só entrar em contato comigo, tá? Outra coisa que a gente alterou também foi na questão do deguste, que vai ser um evento dentro do JF, as regras vão ser colocadas depois, a gente está vendo a questão de patrocínio, para que quem participe consiga pagar o menor valor possível dessa participação. São 10 operações de alimentação, e a gente, esse ano, o ano passado, a gente fez ele no meio do festival e colocou os influencers lá. Então, apareceram os pratos das casas que estavam lá. Então, esse ano, a gente quer fazer, no primeiro dia do festival, que é 19 de setembro, a gente vai fazer um espaço exclusivo para jornalista e influencer, com todos os pratos do festival. Então, tá lá na regra, sessão de um prato para ficar em exposição, para que eles possam filmar, né, e fazer a divulgação desses pratos de forma gratuita para a gente, né, a gente não paga esses influencers para isso, vai quem é interessado em gastronomia, e 10 porçõezinhas para que a gente possa servir para eles degustarem, né, aí vocês que vão ver o que é melhor para vocês, para poder distribuir isso lá. No geral, o regulamento não muda muito. Lá tem os valores de inscrição, a casa pode escrever de 1 a 3 pratos e 1 prato por categoria. Por exemplo, eu tenho 3 pratos aqui, eu posso escolher um petisco, eu posso escolher um prato principal, eu posso escolher uma sobremesa, entendeu? É de acordo com a operação de vocês. Uma dica importante, o prato não é igual no comida de boteco que a gente está agora. Não tem preço fixo para quem está entrando primeiro. Vocês que sabem o preço que vocês vão comercializar e o público que vocês querem atingir e o público da sua casa. Cada um sabe sua operação, né? Tem casas que vendem sanduíches em torno de 30, 40 reais. Tem casa que vende prato principal que vai de 23 reais a 180 reais, né? Dependendo da casa. Então, vocês que sabem o custo do prato de vocês, atratividade para o seu público e lembrando, equilibra, né, a atratividade para o seu público e para o júri também, que o júri vai avaliar o público também. E o objetivo de vocês é vender, né? Tenta esse equilíbrio. A gente está com uma parceria muito importante esse ano, né, com a Ensine de novo, né, com o nosso júri técnico, comandado pelo Tibério, que é nosso xodózinho já no JF Sabor, Tibério. E a gente está com a parceria com o Instituto de Laticínios Cândido Toches. Se a gente vai falar de queijo, a gente tem que buscar quem sabe, né? E o nosso Cândido Toches está aí, 90 anos, né, formando profissionais e entende tudo de queijo. Então, a Denise vai falar com a gente daqui a pouco. Ela também vai fazer, a gente conseguiu uma parceria para ela falar um pouquinho de queijo agora, do queijo Minas, que é o foco do nosso festival, e que vocês vão poder usar com mais um queijo da escolha de vocês na gama de produtos do patrocinador que a Fran deve estar anunciando nos próximos dias. Qual é o patrocinador?
a gente vai ter um workshop gratuito, presencial, lá no Instituto de Laticínios, dia 30 de abril. As inscrições para esse curso vão ser gratuitas e no Simpla. Amanhã eu já coloco no grupo o link para vocês se inscreverem. No máximo, é bom levar a pessoa que vai fazer a receita, para ela entender a questão dos queijos, né? A gente vai falar lá sobre harmonização também, a Denise vai explicar para vocês. E isso vai dar muita possibilidade para vocês criarem. Então, não corre para inscrever a receita agora. Espera esse período para vocês assimilarem um pouco a questão do queijo, que a gente vai ter o mês de maio todinho para poder se inscrever, para vocês terem mais ideia, tá? Então, é isso. São os pontos que a gente alterou lá no regulamento. Está bastante claro lá, mas qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a regulamento, coisas do festival, pode entrar em contato comigo. Manda no WhatsApp. Se eu não puder responder na hora, no fim do dia eu respondo. Tá bom? Então, pessoal, foi dado a largada aí com alguns pontos técnicos, reforçando que é muito importante que no período do festival precisa do engajamento da casa com a marca JF Sabor, porque nós, enquanto organização, trabalhamos a marca JF Sabor, o que, obviamente, traz valor agregado. Nós, enquanto organização, focamos muito em buscar conteúdos para ajudá-los na execução da receita, na criação dessa receita. Então, é muito importante que vocês sejam participativos, como estão sendo aqui nesse momento, como também lá no final do mês, no Instituto Cândido Tostes, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os queijos. E isso vai possibilitar de aproximá-los ainda mais de um troféu, porque vocês vão ter muito conhecimento para criação, né? E a gente sabe que pelas pesquisas aplicadas, o fator primordial que fomenta a participação de vocês no JF Sabor é ganhar um troféu. Então, por isso que nós estamos investindo cada vez mais em conteúdos que possam ajudá-los na execução da receita e também para que vocês possam ter esse êxito confirmado, que é ganhar um troféu. Então, aproveite o máximo aqui. Além do Tibério estar falando, é o momento também de vocês tirarem dúvidas. Quando se fala em queijo, é um tema fácil? Não. Pelo contrário, eu considero ele muito mais difícil do que qualquer outro tema, porque a criatividade vai imperar, né? O queijo hoje é muito comum no nosso dia a dia, principalmente dos restaurantes. Então, precisa-se ter muita criatividade para fazer diferente e ganhar um troféu. Então, eu passo a palavra aí para o Tibério, para que ele possa estar falando um pouquinho mais. É a Denise primeiro, Então tá, Denise, a palavra está com você. Seja bem-vinda, Denise, obrigada pela sua disponibilidade, tá? E pela ajuda aqui com os nossos associados, né? Eu que agradeço, né, a confiança em nome do Instituto de Laticínios Cândido Tostes. Eu sou professora de tecnologia de queijos aqui. Esse ano vai fazer 20 anos que eu ocupo essa cadeira aqui dos queijos aqui no Instituto. Então, será um prazer recebê-los aqui, né, no dia 30. E eu trouxe uma apresentaçãozinha que é para falar de queijo. É sempre bom falar mostrar fotos, né? Então, eu vou tentar abrir aqui para vocês. Aí, só um minutinho. Espera que eu vou pedir ajuda aqui. Ô, Letícia, você pode vir cá para você me ajudar? Estou precisando compartilhar aqui. É janela ou tela cheia? Eu nunca sei. Tela cheia. Até porque não está... Tá. Gente, eu vou compartilhar aqui. Eu acho que eu não vou ver mais nada. Então, vocês estão vendo minha apresentação? Vocês estão vendo? Ainda não. Não? Ô, Letícia, vocês podem me ajudar? Ô, Júnior, se puder me ajudar. Não está aparecendo aqui, ó. Ela cheia. Pedindo ajuda ao colega aqui, mas não apareceu, não, ó, aqui a apresentação.
Foi, gente. Foi. Foi, apareceu. Que bom. Eu sempre me enrolo nessa hora, faço sempre isso, mas nunca. Então para falar um pouquinho, só para vocês terem uma amostra do que a gente vai falar aqui no dia 30, porque eu não tive tempo de ler o regulamento de vocês, queria ler para poder auxiliá-los mais, mas eu sei que vocês vão precisar, né, usar o queijo Minas. Só que, só de falar queijo Minas, a gente tem vários tipos de queijo Minas. Então, cada um vai entrar na receita de vocês de uma forma, né? Por exemplo, a gente tem os industriais, tem 2 grupos, os industriais e os artesanais. Os industriais, dentro dos industriais, a gente tem o Minas Frescal, o Minas Padrão e o Minas Meia Cura. Todos 3 são queijo Minas. E tem os artesanais, né? Os artesanais, cada produtor tem o seu queijo. Então, o produtor, por exemplo, às vezes a fazenda é uma vizinha da outra, e mesmo assim cada um tem um queijo diferente, sabe? Então, vocês vão ter que experimentar, vão ter que pensar muito na escolha de qual queijo que vocês vão usar no prato de vocês. Porque, né, por exemplo, o Minas Frescal, ele é um queijo fresco, com um sabor mais suave, ele não derrete. Já o Minas artesanal, a maioria derrete, né? Então vocês vão ter que pensar nessas questões, como esses queijos vão entrar no prato de vocês. E por isso que no dia 30, além da gente explicar um pouquinho de cada um desses queijos, a gente vai também ter a parte de degustação. Então, a gente vai mostrar para vocês a diferença degustando, né, os queijos no dia que vocês vierem aqui. E eu trouxe algumas questões que a gente vai responder aqui também no dia que vocês vierem. A diferença do queijo Minas artesanal para o Minas industrial, a diferença é muito grande. Parece que é tudo queijo Minas, mas não é tudo queijo Minas, né? O Minas artesanal, por ele ser feito com leite cru, ele tem um sabor muito mais acentuado do que os queijos feitos de leite pasteurizado. Por quê, gente? Porque tem uma gama de bactérias ali, né, de bactérias láticas atuando nesse queijo, que vão modificar o sabor, a textura. Então, assim, os industriais têm um sabor mais leve, né? Não é mais leve que eu queria falar, mas a palavra fugiu, menos acentuado, né? Já os artesanais, eles podem ser mais suaves, mas podem ser também queijos fortes, né? Depende do artesanal. E os artesanais, geralmente, eles são maturados à temperatura ambiente, que também contribui para esse sabor ficar mais forte. Os industriais já são maturados em câmaras frias, né? Eu trouxe essas fotos aí, gente, é o queijo Minas, queijo artesanal de Minas, tá? Esses são os queijos de Alagoas, essa foto, né? Não sei se vocês conhecem, que antigamente a gente chamava parmesão de Alagoas, mas hoje a gente é só o queijo de Alagoas, a gente tirou o parmesão, porque o queijo de Alagoas é um queijo nosso, né? A gente não quer copiar o parmesão italiano, é o nosso, é aqui brasileiro, né? Então, a gente vê que tem alguns mais maturados, outros menos maturados, isso tudo vai influenciar, né? O tempo de maturação influencia no sabor mais ou menos forte. Então, vocês vão pensar nisso, né, na hora de escolher para fazer o prato. E a gente tem o Minas artesanal, né? Esses daí, a gente tem aí queijo do Campo das Vertentes, de Araxá, do Cerro, né? Que também cada um tem as suas características. A gente vê aí um que a gente chama que é de casca florida, que não tem nada a ver com flor, mas tem a ver que uns crescem um ofinho branco, né? Esse do meio aqui. Então, também muda a característica do queijo. Então, temos uma variedade muito grande de queijo Minas, né? A gente tem 10 regiões produtoras de queijo Minas artesanal, né? Que são essas daí do mapinha. As mais próximas aqui é Campo das Vertentes e Ibitipoca, que está pertinho da gente, mas tem o Canastra, que é muito famoso, né? E cada queijo, gente, só pode ser produzido na região onde ele é fabricado. Eu não tenho como fazer o queijo Canastra aqui em Juiz de Fora. Por quê, gente?
E aqui a vaca come outro pasto. As bactérias daqui são diferentes das bactérias que tem lá na canastra. Isso faz o queijo da canastra ser o queijo da canastra. Não tem como reproduzir ele, que a gente compra, sabe? Então, os queijos Minas artesanais, eles são únicos da região onde eles são produzidos. Só uma prévia, né, do que vocês vão ver aqui com mais calma, né? E tem os artesanais de Minas, né? É diferente, tá, gente? Queijo Minas artesanal é diferente do artesanal de Minas, porque o Minas artesanal, modo de fabricação dele, ele foi considerado patrimônio imaterial da Unesco. Então, ele tem uma série de regras para ele ser produzido. Já os artesanais de Minas não tem tanta regra assim. Aí, por exemplo, eu posso aquecer a massa aqui no Minas artesanal, eu não posso. Eu posso filar, eu posso fundir, tá? Então, isso daí gera uma gama de variedade de queijos, tá? Então, isso tudo a gente vai falar com mais calma o dia que vocês vierem aqui, espero que todos venham, tá? Já os industriais, gente, já tem aquelas regras mais rígidas, né? Já são feitos com leite pasteurizado, aí o Minas Frescal, né? Que ele é úmido, macio, é o mais sem sabor de todos, tá? Ele é feito com essa forminha rendada, ele não é prensado, que deixa ele mais macio, né? Aí tem as características dele. Temos o Minas padrão, né? Falando de industrial, que esse é muito consumido, né? Aqui em Minas Gerais também tem um sabor mais suave que os artesanais, porque, no caso, a gente pasteuriza o leite e aí a gente coloca as bactérias que a gente quer, então já é uma coisa mais padronizada, não é igual o artesanal, que as bactérias vêm da região, então vem bactérias que a gente nem conhece e modificam o sabor do queijo, né? As características do Minas padrão, ele já é mais firme, ele já derrete em relação ao Minas Frescal, né? Ele é formato cilíndrico, consistência semidura, macia. E temos também o meia-cura. O meia-cura, gente, o Minas padrão, comparando com o Minas padrão, ele tem que maturar 20 dias. O meia-cura é obrigado a maturar 10 dias. Por isso que tem o nome meia-cura. Ele é menos maturado do que o Minas padrão. E quando a gente matura menos, o sabor também é mais suave. Então, os meia-cura tendem a ser com sabor mais suave do que o Minas padrão, mas mais acentuado que o Minas Frescal. Aí as características também, que eu não vou ficar falando de todas, porque a gente vai ver aqui, vai provar, isso tudo vocês vão provar, né? O Nelson, ele está aqui, eu vi que ele está na sala, ele vai falar dessa parte de harmonização, né, de queijos com outros alimentos, né, no dia que vocês vierem aqui. E, para finalizar, eu coloquei essa foto aí, porque a gente pode ter problemas de contaminação, né? Tem gente que gosta de comer esse queijo furadinho. A gente fala aqui na escola que ele tem um sabor ardido, ele é rendado, parece uma renda, né? Mas isso daí é típico de queijos que têm contaminação, sabe? Então, geralmente as bactérias do grupo coliforme, elas fermentam a lactose do leite e produz gás. E aí, com o gás produzido por elas, dá essa abertura na massa, também produz compostos que dão esse ardido, esse sabor mais azedo no queijo. Mas se elas conseguiram crescer, bactérias perigosas também podem ter conseguido. Alguma coisa deu errado, que esse queijo contaminou. Pode ser de origem fecal, tá? Mas pode ser de origem não fecal também. Então, a gente pede cuidado, né, quando forem adquirir a matéria-prima aí para usar nos pratos de vocês. Então, gente, era isso, foi só uma prévia, né, porque eu sou professora, gente, eu gosto de falar, se deixar eu ia fazer 1 hora fazendo palestra, explicar com calma, mas como foi só uma palhinha para vocês ficarem aí interessados do que vem por aí, vocês viram que falar queijo Minas abre um leque, né, para a gente aí, são muitos tipos de queijo Minas,
Eu convido vocês, então, para o dia 30 de abril, aqui no Instituto de Laticínios Cândido Tosta. A gente pertence à EPAMIG, tá? A EPAMIG é uma empresa que está no estado inteiro. A gente produz vinho, uva, café, mas a unidade de leite que é a nossa aqui de fora, que mexe com leite, tá? É a EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Tosta. Fica na rua Tenente Luiz de Freitas, é a rua do batalhão, tá? Para quem não conhece, no bairro Santa Terezinha. E a gente vai começar um papo no auditório, vai falar das variedades de queijo. Depois a gente vai descer para o nosso refeitório e aí a gente vai fazer a degustação, tá? Vai ser no dia 30, de 8h30 às 10h30. Bom, era isso, gente, que eu tinha para falar. Denise, muito obrigado pela sua participação. Você foi fenomenal, extremamente didática, maravilhoso. Eu tenho certeza que esse esclarecimento já vai ajudar a clarear para os nossos participantes que queijo usar é o melhor queijo. E com toda certeza, no dia 30, eles já vão estar mais amadurecidos, né? Achei fenomenal a participação do professor Tenquini para falar sobre a harmonização, porque isso faz com que o resultado da criação e do festival em si seja perfeita. Porque às vezes ele pode fazer um prato harmonizando e já vender um vinho junto com o prato e o vinho correto, né? Então, pessoal, aproveitem mesmo essa oportunidade de já ir amadurecendo as ideias dos queijos que vocês já viram aqui, o queijo que você pretende usar, porque lá vai ser também o momento de vocês tirarem dúvidas. Além de estar o professor Tenquini, a Denise, o Tibério vai estar lá. Então, vai ser um momento de um network muito bom para que vocês possam ter o máximo de assertividade na criação da receita. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada, Tenquini, por essa participação maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Agora, passar a palavra para o Tibério. Aliás, gente, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta para a Denise? Fiquei à vontade, senão... Então, a gente conversa pessoalmente, né? No dia 30, esqueci de falar, a gente vai estar com mais 2 professores de queijo, tá? A nossa equipe aqui é formada por 3 professores da área de queijo. Então, vamos estar com a nossa equipe completa no dia 30. Perfeito. Bom, lembrando que a inscrição é a partir de amanhã, no Simpla, no máximo 2 pessoas por cada participante, tá? Bom, Nelson então, também, se o Nelson quiser falar alguma coisa, Nelson, eu sei que você está aí. Sobre a parte de harmonização, que eu falei só de queijo, né? Não falei de harmonização. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui, estou ligadinho aí. Estão me ouvindo bem? Alô? Sim. Bom, vai ser um prazer receber vocês aqui no nosso instituto, dia 30. A gente está preparando uma programação bem legal aí, junto com a Denise, o pessoal da área de queijo. E o importante desse dia vai ser a degustação, né? Para que a gente possa estar ali sentindo os sabores, as texturas, os derretimentos aí, ter insights para poder estar bolando as receitas aí. Esperamos vocês aqui no dia 30. Bom, então é isso. Muito obrigada, Tenquini. Tibério, a palavra está com você. 0178. Bom dia, moça. Eu estou em reunião. Bom dia, gente. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia, Denise, Nelson, Fran, Marilene, uma toda. Olha, bacanésimo, gostei muito, né? Essa possibilidade que a gente vai ter no dia 30 de estar frente a uma linha de queijos, né? Tirando nossas dúvidas quanto sabores, aromas e aplicações, é fantástico, né? Vai tirar muitas dúvidas, vai abrir muitas potenciais ideias de como a aplicação do queijo, porque esse tema, como disse a Fran, aparentemente é simples, mas não é.
ele é confortável, né? Porque é um ingrediente que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, tem nas nossas casas. Nós trabalhamos com queijo nas mais diversas frentes na área de gastronomia. Então, é um ingrediente que a gente conhece, mas a gente não explora toda a capacidade, todo o potencial que os queijos têm, mesmo porque a gente não está nem sempre com a linha de queijos toda à disposição na nossa cozinha para experimentar, para fazer experimentações. E teremos a oportunidade, então, de conhecer uma gama fantástica de queijos no dia 30. Então, não é um tema fácil, porque exatamente é um ingrediente que, como todos nós trabalhamos, é um ingrediente comum, é comum para nossas cozinhas e também comum para o nosso público. Então, sair da linha do normal, do cotidiano, do que todo mundo está acostumado, é que vai ser o grande desafio. Né? A criatividade de trabalhar o queijo de forma que impacta os nossos clientes é que vai fazer a grande diferença, porque é um ingrediente que todo mundo conhece, todo mundo está já acostumado com ele, né? Então, impressionar, causar um impacto que vai ser um dos grandes desafios desse JF 2025. Não é? Eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem, né, das outras edições do JF Sabor, estamos à frente aí da coordenação do júri. Quem não me conhece, né, prazer, sou o Tibério, trabalho na Curtição Unida Ensino, coordenador. A gente está aí junto com a Brasil, levando o JF Sabor à sua execução. Vale lembrar, qualquer concurso, qualquer lista dos melhores ou dos piores, já tenho dito isso algumas vezes, é muito difícil, é muita responsabilidade, né? É um fator que impacta na vida das pessoas. Então, quando se participa de um concurso, né, onde você vai ser julgado por outras pessoas, né, segundo critérios estabelecidos, é sempre um grande desafio para quem avalia e para quem vai receber a avaliação. Né? Saber receber uma avaliação, saber receber uma crítica é muito importante, porque a crítica não é feita para destruir, para ridicularizar, para minimizar, para menosprezar. A crítica é feita sempre no sentido de ajudar, cooperar, indicar falhas, indicar possibilidades de melhorias e também elogios. Né? Então, é muito importante que se entenda o valor da crítica. A crítica é feita por pessoas que têm a sua visão sobre um assunto, repassa essa visão para vocês, e às vezes pode existir discordâncias ou não concordâncias, né? Mas é sempre no sentido de cooperar, né? De ajudar, de passar uma informação, do crescimento da nossa gastronomia. Eu, como professor, como uma pessoa atuante na gastronomia, o que eu mais quero é que todos vençam, que todos ganhem, que a gastronomia como um todo, como cultura, como apresentação, como uma parte da nossa vida do dia a dia, seja cada vez melhor, e Juiz de Fora, nossa região como um todo. Beleza? Então, são falas iniciais que eu gostaria de deixar para vocês sobre a importância de participar do concurso, o desafio que é de se colocar, né, colocar o prato à tapa, né, para que seja avaliado e seja dado uma quantificação em nota. Então, isso é muito importante, é muito bacana, todo o concurso é muito legal, mas, né, é de muita responsabilidade de todos nós, quem avalia e de quem é avaliado. Beleza? Eu vou tentar compartilhar aqui, eu tenho a mesma dificuldade com a Denise. Vamos ver se vai aqui. É tela cheia, né? É tela cheia. Tela cheia. Aparece para vocês? Ainda não. Não? Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Uhum. Então, pronto. Vamos aqui.
Bom, os critérios dessa edição são os mesmíssimos desde 2 anos para trás, né? Desde que a gente está em colaboração com a Brasel na estruturação do concurso. São os mesmos critérios, com algumas modificações na participação do público, mas o primeiro deles é sempre a criatividade e a relevância cultural. Lá no YouTube da Brasel vai estar, se não está, vai ser colocado daqui a pouco, é disponível vídeos, né, onde eu conto com mais detalhes o que é esse conceito de criatividade, qual é o conceito de relevância cultural, né, vai estar colocado para vocês lá, para eles entenderem esses conceitos, que são conceitos, às vezes, meio que subjetivos, né? Criatividade é uma coisa subjetiva, né? Então, mas é o grande desafio, né? Então, está lá vocês entenderem o que é o conceito de criatividade, que é sair do mesmo, né? Sair da mediocridade, entendendo que mediocridade trata-se de média, né? Aquilo que é medíocre, aquilo que está na média, não é nenhuma palavra pejorativa, muito pelo contrário, estar na média, às vezes, é muito bom. Né? Então, sair da mediocridade, sair da média e realmente apresentar alguma coisa de diferencial, uma coisa realmente criativa que impacta os nossos clientes, e isso vai ser avaliado aí pelo corpo de jurados, né? A relevância cultural é um traço característico da Brasel aqui, no comando da Fran. A Fran valoriza muito a importância cultural, a importância histórica de tudo aquilo que envolve a gastronomia. E queijo, em Minas, faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, está intimamente ligado com o nosso dia a dia, intimamente ligado com toda a evolução sociocultural e gastronômica do nosso povo. Então, não é difícil você justificar uma relevância cultural de um prato baseado em queijo, né? Tá aí, farto material de consulta para vocês, e é importante que isso seja colocado claramente, né, para o corpo de jurados e para o cliente. Isso é uma coisa que, às vezes, não faz parte da casa. Eu entendo que tem casas que não trabalham com a questão de comentar sobre o prato para o cliente, simplesmente oferece o prato, não é estilo da casa, mas estamos num concurso, e o concurso tem regras, o concurso tem percepções que são colocadas claramente para vocês, e uma delas é a relevância cultural. Então, é importante que na descrição do prato, na apresentação do prato, a equipe de vocês saiba explicar qual é a relevância cultural. Também tem um vídeo no YouTube explicando o que é cultural, o que é relevância cultural. Pode ser o próprio queijo. Todo queijo de Minas, principalmente os artesanais, tem o seu fator cultural. Então, só de explicar que está sendo usado um queijo canaça, um queijo cerro, um queijo de serra de bitipoca, artesanal ou industrial, né, já tem a sua relevância. Então, isso tem que ser colocado claro para o cliente, que isso vai ser avaliado, né? A equipe tem que estar preparada para mostrar o que é isso, tanto escrito na descrição do prato, também lá na hora de apresentação, tá? Ainda que a casa não trabalhe com esse estilo, tá? Mas é uma regra do concurso, então se preparem para isso. Outro critério, claro, né? Harmonia, sabores e técnicas de cocção, né? É o prato como um todo, né? Vai ser avaliado aí o resultado entregue no prato, né? O sabor, os aromas, todas as técnicas envolvidas, se as técnicas estão bem colocadas, né? Isso é muito importante. Se você propõe a fazer uma técnica, ela tem que ser bem realizada. E o nosso corpo de jurados são pessoas que conhecem gastronomia, conhecem cozinha, conhecem os pontos certos, conhecem a técnica certa de ser feito o prato. Então, falhas são facilmente observáveis pelo nosso júri. Às vezes, o público não percebe. Às vezes, o público não nota uma falha do prato, né? Mas o júri percebe. O júri percebe e vai ser colocado para vocês, olha, prato tal, né, teve uma falha de cozimento, teve uma falha de caramelização, ou a reação de marra não chegou no ponto, ou não cozinhou o suficiente, ou cozinhou demais. Então, tem uma série de coisas que são observadas, né, e são colocadas para você. Então, muita atenção com as técnicas, né, os sabores, a apresentação de sabores, a evolução do sabor na boca. No dia 30, vocês vão perceber, vão ver os queijos, né, e entender como que o queijo funciona na boca, qual que é a evolução gustativa nele, né,
qual a potência de sabor que ele entrega, como que ele evolui dentro do prato, tudo isso você vai ver, né, provando e testando lá no dia 30, né? Então, esse aqui é um dos critérios, talvez um dos mais importantes, né, que é o prato em si. Precisa ter todos os seus cuidados. A outra, claro, apresentação estética. Hoje em dia, né, a gastronomia ficou muito midiática, né? Então, a apresentação sempre foi, ao longo da gastronomia, sempre foi uma coisa muito importante, e também, aqui no concurso, ela é muito observada, né? A maneira que é apresentado o prato, a maneira que ele é colocado, a maneira que ele é entregue para o cliente, tem a sua relevância, né? Tem o seu impacto, e, claro, tem o seu fator de vendas, né? Porque hoje ninguém abre mão da questão dos pratos instagramáveis, né? A relevância da apresentação estética é o que é levado nas redes sociais, né? O cliente que fotografa, que quer mostrar o que está comendo, na realidade, ele está mostrando o quê? Apenas a imagem daquilo que ele está comendo, né? Ele não está mostrando o ambiente, ele não está mostrando os aromas, muito menos os sabores. O que ele está entregando é somente a parte estética. Então, a parte estética é muito importante, né, em vendas hoje. Não só no presencial, lá no cliente na mesa, como também no delivery, né? Hoje você vê aí grandes divulgações de pratos pelo delivery. A pessoa faz a resenha, faz a postagem dela, faz o seu trabalho de divulgação em cima de delivery. E os deliveries estão também evoluindo muito na parte estética, na apresentação, nas embalagens, nos detalhes. Então, e tudo isso vai ser levado em conta, tá? A estética do prato. Também, a aplicação do ingrediente obrigatório. Aqui é que ganha o nível máximo de dificuldade, né? Porque vocês terão que utilizar 2 queijos. Obrigatoriamente, é o queijo Minas. A Denise explicou aí quais são os queijos Minas, né? A diferença do Minas artesanal, do industrial, os vários níveis de maturação. Cada queijo tem uma maneira de se comportar diferentemente no prato. Vão perceber, cada queijo tem o seu estilo, cada queijo tem a sua aplicação, cada queijo tem um resultado final de sabor, de textura, e aí essa aplicação é que ganha uma nota diferenciada, né? Como você solucionou utilizar o queijo, ou os queijos, né? São 2, o Minas e um outro queijo qualquer, né? E aí aí tem as linhas de queijos espanhóis, italianos, alemães, holandeses, né? Uma série de queijos que são fabricados em Minas também, que poderão ser utilizados. Obrigatoriamente o queijo Minas, a sua gama imensa de queijo. E um também, que não é um queijo Minas, né? Um queijo de outras escolas de queijos, digamos assim. Então, o resultado disso vai ser avaliado, tá? Em separado do harmonia, sabores e técnica. É como você chegou a esse resultado final, ok? É outro critério que é avaliado. O outro é a utilização do material de divulgação. A Fran e a Marilene, depois vou comentar isso com vocês, está lá no regulamento, é claro isso, que é a divulgação do material, que são os folders, os flyers, então todo o material de mesa, é a utilização. Você está disponibilizando isso para o cliente na visita aí dele durante o festival, tá? Então, é um ponto simples, não dá para perder ponto aqui, pelo amor de Deus. Esses 2 anos que a gente está à frente do JF Sabor, a gente percebe que os 5 primeiros colocados, a pontuação é muito próxima. São pouquíssimos pontos que diferenciam o primeiro do 5º lugar. Então, perder ponto no detalhe, perder ponto onde não poderia perder, pode custar aí a sua melhor classificação, né? As outras do 5º para trás, começa a espaçar um pouco mais a pontuação, mas os 5 primeiros é muito próximo, né? Então, um detalhe pode estar exatamente aí da não utilização do material de divulgação do JF Sabor, que te come ali meio ponto, às vezes 1 ponto, e é justamente esse 1 ponto que vai fazer falta depois na classificação final. Então, não deem bobeira nisso, tá? Depois vem os clientes, né? Os clientes vão avaliar sabores, aroma e texturas, apresentação estética, e também vai ter uma nota por envolvimento, tá?
Isso tudo, a Marilena adiantou, é dividido nessa pontuação aí, está lá no regulamento também, é fácil de observar. Então, 85%, né, 85 pontos vai para o júri técnico e 15 no voto popular, totalizando 100. Beleza? Então, essa aqui é a pontuação, está no regulamento, não há muito o que comentar aqui. É a questão mesmo que é elucidar para você. Beleza? Só um minutinho, por favor. Voltei? Voltei. Muito bem. Como que funciona, né? Vai funcionar da mesma forma do que foi feito os 2 anos anteriores. Tem dado certo, então a gente vai repetir a forma, vamos aprimorar um pouco mais aquilo que a gente percebeu que pode ser melhorado. E funciona da seguinte forma, né? A gente monta a equipe, as equipes são vários os júris, quem está chegando agora pela primeira vez, são várias pessoas. Cada grupo é especializado num do segmento, numa das categorias que são propostas pelo JF Sabor, pessoas especializadas naquela área, que vão à casa de vocês. É marcado antecipadamente o dia que eles irão. Não marcamos o horário, por questão de logística, é impossível firmar a que horas estaremos na casa. Mas a gente marca com antecedência, ó, dia tal, a equipe vai estar presente. A gente dá os nomes dos júris, os júris são um júri aberto, vai estar no site da JF Sabor, todo mundo pode saber quem é, pesquisar, ver quem é, conhecer as pessoas. Então, é anunciado com antecedência e estaremos lá, né, a equipe, no dia marcado. Então, a equipe de vocês, a brigada de vocês tem que estar preparada para receber esse corpo de jurados, né? Entender o que está acontecendo, quem são que essas pessoas estão chegando com crachá bonitinho lá, para evitar falhas bobas, né, que prejudicam o bom andamento da avaliação. Você, a equipe chegar e ninguém na brigada, ninguém no salão sabe o que está acontecendo. Né? Quem são esses caras, quem são essas pessoas, o que estão fazendo aqui, como é que funciona. Né? Então, tem que estar preparado, né? Preparado para apresentar o prato, para falar sobre o prato, para responder perguntas sobre o prato. É muito importante que todo mundo esteja preparado para isso. Então, é marcado com antecedência. Não precisa, pelo amor de Deus, fazer um prato para cada um dos jurados. Geralmente são 3 ou 4. Então, não precisa fazer um prato para cada um. Nós estamos lá para degustar, para conhecer a produção de vocês. Então, ninguém vai comer um prato inteiro. A gente está visitando, às vezes, 3, 4 casas num dia. É impraticável, né? Nós estamos lá para degustar, para conhecer o processo, conhecer a proposta de vocês que foi colocada. Não se preocupem, então, em fartura, em oferecer quantidades, porque não vamos comer tudo. Nós vamos provar quantidades suficientes para entender a proposta, para entender o sabor, os aromas, ver a apresentação que chega para o cliente e aí fazer as nossas avaliações, tá? Então, não é necessário aí você colocar um prato para cada um. Tem produtos que não tem jeito, né? São produtos unitários, então, cada casa vai definir o que quer fazer, tá? Como quer entregar. Estou falando que não é necessário um prato para cada um, porque realmente jogar comida fora, né, é desperdício, e ninguém aqui é fã de aumentar CMV por conta de desperdício de alimentos, né? Beleza? Da mesma forma, gente, também, quem já está participando das outras edições, sabe que eu defendo a não necessidade de entregar para os jurados bebidas, drinks, coquetéis, cachaçinhas, aberturas, vinhos, champanhe, espumante, caipirinha. Não precisa. Nós estamos lá para avaliar o prato. Tá? No máximo uma água com gás, se for o caso, um refrigerante, se caso alguém peça. O júri não pede, porque sabe o quanto o refrigerante interfere na percepção de sabores, então não pede, mas uma água é de bom grado. Se quiserem, né, um aperitivozinho, uma coisa ou outra, tudo bem, não é necessário. O concurso é para avaliar o prato. Não vai influenciar em nada ter uma bebida ou não. Não faz parte do nosso julgamento, tá claro? Mas fica aí a critério de vocês. Tranquilo?
A visita é muito simples, é muito tranquila. Fazemos as visitas, conversamos com vocês, e aí partimos para uma outra casa. Os critérios são esses, né? Eles estão bem claros. Lá no regulamento tem um pequeno texto ficando cada um deles, e os vídeos, eu me prolongo um pouco mais em cada um deles. Então, qualquer dúvida que vocês tenham ao longo do processo criativo de vocês, podem entrar em contato comigo, com a Fran, com a Marilene, que a gente pode dar algum auxílio. Não vamos preparar prato para ninguém, não vamos fazer avaliação prévia, nem julgamento antecipado, mas alguma dúvida ou outra que vocês tenham, estou sempre à disposição para ajudá-los, tá? E uma das dúvidas que às vezes acontece, acho que vale a pena comentar aqui, é a questão da descrição do prato. Presta atenção aqui, moçada. A descrição do prato. Quando você descreve um prato, que é o texto que vai para o JF Sabor, é o texto que é apresentado para o cliente, que é apresentado pelo júri, quando você descreve o prato, você está se comprometendo a entregar aquilo que está descrito. Se você fala que você vai apresentar, por exemplo, como que vai apresentar um aligô, né? Aligô com queijo, canastra, paraná, você fez lá um processo de produção baseado no aligô. Aligô, pode ser que seu cliente não saiba exatamente o que é, mas o júri sabe. O júri sabe o que é um aligô, sabe qual é a textura de um aligô, sabe aonde ele vai chegar, não é um purezinho, né? Não é um anguzinho, é um preparo específico, tem uma característica própria, que você coloca na descrição, aligô com queijo canastra, espera que chegue um aligô. Se não chegar, é porque o processo de cocção foi falho, e aí você perdeu pontuação, porque prometeu uma coisa e não cumpriu. Se você promete lá, a telha de mix de queijo crocante, e ela não vem crocante, não é verdade? Você prometeu uma coisa e entregou outra. Então, muita atenção na descrição do prato, porque ela vai ser levada em consideração em relação àquilo que é apresentado. Da mesma forma que termos técnicos que talvez o cliente não perceba, o júri percebe. Um dos mais polêmicos é o tal da releitura. Quando se fala em releitura é um conceito sociológico, tem descrição, ele é conceituado, ele tem uma proposta própria do que é releitura e do que não é releitura. Eu vou pedir, eu vou sugerir que vocês procurem meu canal no Instagram, é tiberio.asi, Tibério vai achar, eu faço, que tem uma postagem sobre o conceito de releitura. Basicamente, gente, para não ocorrer erro, releitura remete ao prato relido. Quando você pega um prato que você descreve como releitura, ele tem que remeter ao prato original. Alguma coisa te leva a entender que esse prato que você está apresentando tem ligações com o original que você fez as suas adaptações. Isso é uma releitura. Quando sai completamente do propósito, é um outro prato, não é releitura, é um outro prato, é uma referência, é uma livre criação. Então, muito cuidado com o uso errado do termo, que você acha bonito, às vezes, escrever releitura e apresenta uma coisa que não é a realidade. O júri vai estar atento a isso. Então, muita atenção a essas coisas. Desconstrução, né? Fez um prato desconstruído. Atenção a isso. Isso tem um conceito gastronômico, isso é estudado nas escolas. Né? As pessoas sabem o que é uma desconstrução de um prato. Então, cuidado com prometer uma coisa e não poder cumprir. Então, dá uma olhadinha lá no meu canal, tem uma publicação também sobre crítica, sobre a importância da crítica gastronômica, tanto ela como fator de apresentação, como ela como fator de melhoria do mercado gastronômico como um todo. Seria legal dar uma olhadinha, tá?
Basicamente, são esses os critérios, estão claros lá no regulamento. Teremos tempo de conversar a respeito disso, dúvidas podem aparecer, sempre podem contar comigo para tirar dúvidas de vocês sobre os critérios, né, como que funciona, né? Não vou fazer prato para ninguém, não podemos, né, dar consultoria nos pratos, porque estaremos julgando, mas uma colaboração técnica, uma colaboração teórica, a gente sempre pode apresentar para você. Tranquilo? Eu vou estar aberto aqui para perguntas, deve ter algumas perguntas, né? E aí a gente vai respondendo à medida que vocês precisarem. Beleza? Desde já, estou aberto às questões. Tibério, muito obrigada. Eu vou pedir para o Rafa, na brasa, fechar o microfone. Gente, eu vou dar um recadinho rápido. A inscrição no site, vocês vão procurar por login, tá? Vai fazer a inscrição do estabelecimento depois da receita. E quem já teve inscrição o ano passado, quem já participou, vai entrar com login e senha. Se esqueceu, é só me chamar que eu passo o login e senha que foi feito no sistema, tá? Para inscrever os pratos. Mas não precisa correr, espera esse dia 30. Escreve só um estabelecimento e espera para escrever o prato depois, se vocês quiserem aproveitar melhor, né, as dicas que vão ser dadas lá pelo Instituto, ok? No mais, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Tibério? Esse é o momento. É uma coisa importante. As visitas do júri técnico são pré-agendadas, tá? Com cada uma das casas. E o engajamento da equipe em estar participativa, isso gera o resultado de vendas para vocês. E, obviamente, colocar a equipe engajada, conhecer o prato, fazer com que eles degustem o prato, eles vão vender mais, principalmente porque a gente está cuidando dessa bonificação para a equipe. E isso faz total diferença nos resultados para casa como um todo, tá bom? A princípio é isso. Alguém tem alguma pergunta para o Tibério? Bom, Fran, enquanto elabora uma pergunta, não tenham vergonha, tá? Estou aqui à disposição de vocês, podem perguntar à vontade. Vale a pena ressaltar também o seguinte, quando a gente fala em estética do prato, apresentação do prato, nós estamos olhando o prato. Não faz diferença para o corpo técnico se a sua casa é sofisticadíssima, tem uma decoração fantástica, um alto luxo, não faz diferença isso para nós. Né? Ou se é uma casa simples, rústica, com outro tipo de proposta, se é no campo, não faz diferença. Nós não estamos olhando o ambiente da casa, o quanto a casa é rica ou menos rica. Nós estamos olhando o prato em si. Então, não faz diferença para a gente o luxo ou não luxo, tá? Nós estamos vendo como vocês apresentam o prato. Tranquilo? Dúvidas? Acho que eles ainda nem pensaram no prato. A partir de hoje que eles vão começar a pensar. E no nosso próximo encontro, eu espero que tenham bastante dúvidas para serem tiradas. Bom, então, se o silêncio reina, vamos dar por encerrada a nossa reunião. Quero agradecer a Forte Pizzaria. O João lá. O João, pode falar, João. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Quem está falando aqui é o Lucas hoje. Ah, Oi, tá. Lucas. Desculpa, Lucas. A Marielle, no começo, ela falou sobre a questão do deguste. Você poderia explicar melhor que se todos os casos que forem participar do JF Sabor esse ano vão ter que participar do deguste também? Não, não é obrigatório. O deguste, para vocês entenderem, é um evento que acontecia há muitos anos junto do JF Sabor. A diferença do ano passado para esse ano é que o deguste vai abrir o festival. As datas já estão pré-estabelecidas e maiores detalhes nós vamos fazer um aditamento junto ao regulamento e vamos estar passando para vocês.
O número de casas participantes no deguste serão 10 operações. Então, quem se candidatar primeiro a estar participando do deguste vai ter sua vaga assegurada. Serão 3 dias de evento em espaço aberto, que está sendo definido, e assim que a gente tiver a definição mais assertiva, eu vou passar para vocês. Vocês vão ter que vender nesse espaço do deguste durante esses 3 dias o prato do JF Sabor em mini porção, com um preço mais acessível. E, obviamente, também que vocês vão levar outros pratos dos negócios de vocês, que vocês podem criar para fazer a venda ali também e mostrar para as pessoas, né? A marca, o que vocês oferecem. É um evento de rua. Então, tudo que for comercializado, além do prato do JF Sabor, que é a menina dos olhos, que é o produto principal e não pode deixar de ter, né? Vocês podem comercializar outros pratos. Mas essas regras serão esmiuçadas mais adiante. O ano passado nós tivemos o evento acontecendo lá no estádio do aeroporto, tem atração musical todos os dias, tem área kids, então é bem atrativo e é uma forma também de aproximar o público que não conseguiu ir nas casas, está indo ali no espaço e poder degustar as mini porções, ok? O preço também é um preço que vocês vão definir. Nós, enquanto organização, vamos sugerir um preço, né? Mas não significa que deverá ser praticado, mas um preço mais acessível dessa mini porção. No caso de quem já faz sanduíche, né? Já fica uma coisa um pouco mais difícil de se mexer, porque aí ele vai vender o sanduíche no tamanho que ele já pratica na casa. Mas, em resumo, o deguste é dessa forma. E para vocês já se organizarem, inclusive no processo de criação de receita, quem tiver interesse em participar do deguste, eu sugiro que teste a receita, tanto pensando no prato dentro do espaço de vocês, como que vocês poderiam, caso tenham interesse em participar do deguste, fazer a comercialização no modelo de rua, de comida de rua, porque tudo é servido em descartável, tem que ser uma coisa prática para as pessoas degustarem, e o que eu posso falar para vocês é que quem participou no ano passado ficou extremamente satisfeito com as vendas, tá? E serão 3 dias de evento, ok? Mais alguma dúvida? Ô, Fran, isso que eu informei que esse fala sobre o primeiro dia de exposição para a imprensa que eu falei. Tá, explica para ele. Pode deixar. Quando a Marilene falou sobre a questão de exposição para a imprensa, é o seguinte: nós vamos abrir o JF Sabor com deguste. Então, no dia 19 de setembro, na sexta-feira, por volta de 18 horas, a gente vai ter um espaço de um lounge para poder convidar influencer, autoridades, patrocinadores, para uma degustação desse espaço. Vai ser ali o momento de abertura. E aí a gente quer que cada um dos participantes, independente de estar no deguste ou não, nos envie pelo menos um prato, tá? De forma que a gente consiga colocar lá, para que a imprensa possa degustar e, inclusive, filmar. É um momento que nós fizemos no ano passado e que gera uma mídia espontânea gigantesca para casa. Por quê? Ali vai estar a TV, vai estar a rádio, vai estar as influencers. Então, se a gente tiver a degustação dos pratos, tá? Vai ser mais uma forma de visibilidade e de vocês estarem presentes para poder também fazer um network com essa galera. E aí a gente depois vai fazer uma reunião, obviamente, que específica, para que vocês possam ver esse espaço, e aí está disponibilizando os pratos em pequenas porções para serem degustados por esse pessoal que vai estar lá, ok? Alguma dúvida a mais sobre o deguste? Pode ser que ao longo dessa caminhada, até no teste das receitas e também dessa operacionalidade do JF Sabor,
principalmente especial no caso do deguste, porque do festival em si a gente não tem intervenção alguma no dia a dia das casas, né? Mas a gente vai estar sempre à disposição para estar respondendo as dúvidas de vocês. Alguma dúvida a mais? Fran, você me dá mais alguns minutinhos aí com o pessoal? Sim. Estamos com a folga, né? Está previsto até às 10. Eu queria dar uma palavrinha com vocês. Agora não é o Tibério, o coordenador do júri, falando, não, mas o Tibério que trabalha com gestão de negócios gastronômicos. Ressaltar a importância de participar de um concurso desse pelo foco da gestão. Sabe por quê? Porque nós que participamos do concurso, né, vocês que participam do concurso, vocês estão saindo da linha normal de produção. Vocês estão entrando naquele ciclo da criação do prato, que é um momento crítico em qualquer restaurante, né? Quando você muda o cardápio, quando você faz uma proposta nova, quando você tem que criar algo novo, pelos mais diversos fatores, é sempre um desafio. E esse é um momento de vocês testarem a capacitação da brigada de vocês, tanto de salão quanto de cozinha. Não só salão, cozinha, como vocês, como gestores também, porque vocês estão tendo que criar um prato, calcular a CMV desse prato, precificar esse prato, ver a viabilidade desse prato, perceber o quanto esse prato vai ser vendável ou não, não é só uma questão de participar do concurso, não é? O prato é feito para a venda, o prato é feito para o público, júri é uma decorrência do concurso, o JF Sabor é para divulgar as casas. Dentro desse conceito do JF Sabor, existe um concurso, mas o principal é divulgar a gastronomia de Juiz de Fora. Então, isso há um pensamento de gestão muito grande por trás, a logística disso, né? Vocês podem optar por trabalhar, por exemplo, com queijo, que seja mais difícil conseguir aqui na nossa região. Então, há um estudo de logística sério por trás, o treinamento da brigada de cozinha, porque é um prato novo, não é? Eles vão ter que aprender a fazer esse prato, testar esse prato, e ao testar o prato, vocês vão percebendo a maior ou menor capacitação dos chefes de vocês, dos cozinheiros de vocês, ou vocês próprios, que são os elaboradores, né? Perceber o que pode ser melhorado, porque estão sendo desafiados a sair da mesmice. Mesmice que eu chamo é o dia a dia. Dominar o menu da casa de vocês, que vocês já conhecem, já tem os ingredientes, já tem os fornecedores, estão cansados de fazer, faz isso diariamente, tem um nível de facilidade. Quando você insere um prato novo, e por conta de um concurso que tem regras, é um grande desafio. É o momento, então, de avaliar a capacidade técnica da cozinha de vocês. E a do salão, de fazer venda de um produto que é, digamos, sazonal. Algumas das vezes ele permanece no prato, outras no cardápio, outras vezes ele sai do cardápio após o concurso. Mas nesse momento é um momento de venda, não é? É um momento que o prato foi colocado no concurso para alavancar vendas, fortalecer a marca de vocês, e aí a brigada de salão tem que estar treinada para vender o novo, vender a novidade. Porque vender aquilo que está no menu, vender aquilo que já é consagrado na casa de vocês, tem um nível de facilidade. Mas vender o novo, vender o que ainda o público não conhece, exige um esforço maior de vendas da brigada de salão, né? Então, participar do concurso desse tem várias facetas interessantes que vocês podem ter muito a ganhar, tem muito a ganhar com esse olhar de gestão também, da experimentação, dos testes, né? Perceber possibilidades de ingredientes que às vezes vocês não haveriam ter pensado usar na casa, mas por fazer testes, por ter chegar a conhecer outras variações de queijos, nesse caso específico, 2025, abre um leque incrível de possibilidades no futuro. Então, tem essa noção, essa percepção de quanto é importante participar de um concurso do nível desse que é o JF Sabor. Beleza? Excelente colocação, Tibério. Eu costumo dizer que o JF Sabor não é simplesmente você entrar na cozinha, vou lá e fazer um prato. Ele pode transformar até o dia a dia da empresa e tem condição para isso. Inclusive no engajamento da equipe, né? Isso é muito importante, não pensar só num prato, mas tem todo um contexto. O preço, a comercialização, um produto também a ser escolhido. Eu gosto de citar um exemplo, que eu não vou citar nomes, né?
mas tem um produto que foi feito para um festival e o ingrediente principal foi o fígado de galinha. A criatividade imperou, mas a venda não foi algo tão relevante, porque não é um insumo que é aceitável, assim, não é tão simples assim de se aceitar. Então tenham cuidado nisso também, como o Tibério disse, não é um concurso só para encantamento de júri, despertar o júri, mas tem que ter todo esse equilíbrio, todo esse cuidado para que a gente possa ter um bom resultado. Então, a princípio é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Nós estamos aqui à disposição e vamos colocar a equipe para pensar. Peça uma opinião da equipe, leve o tema para a equipe, engaje a sua equipe, peça para que ela possa participar junto com vocês. No mais, é isso. Agradecer a presença da Denise mais uma vez, Epamig, o Tenquini no Cândido Tostes, o Tibério através da Ensine Despropam. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser, lá no ILCT, para degustar o quê? Queijo. E ouvir um pouquinho mais sobre essa delícia tão nossa, tão mineira. Um abraço para vocês e um ótimo dia, tá? Encontro vocês no ILCT. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, tchau.